Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, Pai do Senhor, ministros do Evangelho de Cristo Jesus. Há uma atmosfera espiritual apropriada para milagres acontecerem. Confesso aos senhores e senhoras que foi difícil dormir ontem, mas a minha boca é perto do meu ouvido. E ontem Jesus mexeu muito comigo. Eu saí com minhas costas um pouco ardidas, mas consolado pelo Senhor. Tem alguém que saiu consolado por Deus ontem aqui? Nós temos utilidade, somos muito úteis para o ministério. Sim ou não, queridos? Abra as vossas Bíblias comigo, queridos. Nós vamos ler carta escrita por apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Deus abençoe nossos amados pastores. Eu só não congrego aqui porque Jesus não deixa. Se Jesus deixasse, o pé não manda em mim, né, irmão? A gente não escolhe onde é que tem que estar. A gente deve ir para onde o Senhor escolheu. Mas que eu sou apaixonado por essa igreja e por esses pastores, eu sou. Eu prego aqui desde que eu era magro. Acho que a primeira vez que eu preguei aqui, acho que eu pesava uns 72 quilos. Hoje eu estou com 95. Acho que eu interpretei a Bíblia errada. A Bíblia diz que a alma que teme o Senhor engordará, né? É para só temer, né? É prosperidade, né, pastor? Ali não é uma parte literal, né, mestre? É simbólica. Vamos lá. Diz o texto, Filipenses capítulo 3, versículo de número 1 e versículo de número 2. Resta, meus irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos a mesma coisa, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Repita após mim, por gentileza. Guardai-vos dos cães, dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Vamos, queridos, para a segunda carta escrita por o apóstolo Paulo ao evangelista Timóteo. Reunião de obreiros. Estaremos usando a didática de Paulo. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 14 ao versículo de número 18. Serei bem sintetizado, nós temos uma reunião administrativa e ontem eu fiquei constrangido que eu ultrapassei do horário. Se o bispo ou souber de um trem desse, eu estou no sal. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, que nos diz: traz estas coisas à memória, ordeno-lhe diante do Senhor que não tenha contendas de palavras, para que nada aproveitem, senão para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzem maior impiedade. E palavras destes correrão como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. Como pastor dirigente de congregação e como o Senhor me permite exercer as duas missões, que é pastor congregacional e itinerante ou evangelista, o Senhor me permite ter experiências de dois momentos. O itinerante acaba tendo a experiência da festa. Você me ouve? Da celebração. Bem? A qual, ultimamente, o microfone do Silvio Santos agora fazer o off. O congresso, para mim e para a minha geração, não era um meio de avivamento.
Era o culto de gratidão pelo avivamento que a gente estava vivendo. Esta era a percepção. Nós não vimos para a festa para sermos cheios. Vimos para a festa para celebrar, porque já estamos trabalhando e já estávamos cheios. E vivo o pastoreado. O meu primeiro desafio de congregação foi lá na Samambaia, na X, entre as gangues, para abrir uma congregação. E na época, a saudosa memória, um dos grandes pregadores do DF, das Assembleias de Deus, que é mais antigo, vai lembrar deste nome, o pastor Paulo Penha, Paulo Ribeiro. Foi meu pastor, bicho bruto, meu. Me enviou para abrir o trabalho, pois eu estava vindo do seminário. O bichão é bom, velho. É melhor que o outro. E ele disse: meu filho, aqui nós não temos obreiros para ocupar cadeiras. Se você estudou, então você tem que produzir. Aí, o primeiro teste, ele disse: amanhã eu preciso de você. Eu digo: pronto, amanhã eu vivo o ministério. Fala. Eu tinha um terno linho. Antigamente era chique, né? Aquele terno que amassava. Alguém já teve? Quem é da geração da gravata de crochê? Davi, então, cadê Davi? Só dois? Não, os irmãos não são mais novos que eu, não, é. E eu vou confessar aos senhores e senhoras que eu ainda tenho gravata de crochê. Eu só não uso porque a minha filha e a minha esposa não deixam. O off tá saindo na live. Aí, rapaz, me arrumei todo. Passei até aquele gel azul do supermercado. Alguém sabe? Quem é do gel azul? Bozano. Pitiei para trás e tome-lhe. Você me ouve? Botei minha gravata de crochê. Não tá saindo mais não, né? Desliguei. Meu terno de linho. E digo: hoje eu prego, hoje eu vou ser conhecido. Fiz o seminário. Tive lá a aula com Loren e Jimmy Stein, da Jocum. Eu digo: hoje eu estou preparado. Tive aula com Shed, Rússio Shed. Então eu vou chegar igual ninja. O culto começava às 9, 8h45 eu estava lá. Aí foi enchendo. E era uma bimestral de obreiro. O pastor Eduardo chegou com toda a caravana da catedral e era lotado. Aí eu estou lá olhando para o pastor. Ele chegou perto de mim: Márcia, está bonito. Eu digo: sim. Vai casar? Eu digo: estou pretendendo. Não, pastor, o senhor disse que o senhor estava precisando de mim. Eu estou aqui. Tipo assim, estudei a noite toda, li tudo que foi teologia e tal. Não, meu filho, eu estou precisando de duas coisas. O que é, pastor? Um que fique nessa porta e traga água para o púlpito, e depois que limpe o banheiro lá atrás dos pastores. A minha orelha ficou vermelha. Eu era maguinho, pesava uns 68 quilos. Chega, o cinto rodava. Eu digo: o senhor tem certeza? Ele: Antônio Márcio, porta, banheiro, depois tribuna. Quando tu fores testado na porta e quando tu fores testado no banheiro, porventura tu pode ser testado no púlpito. Alguém já entendeu a revelação? Uma das características de uma visão antropológica da geração pós-moderna, que eu acrescento mais ainda sobre pós-pandemia e pós-verdade. Pois a pós-pandemia é o comportamento da estrutura cognitiva dos indivíduos e o comportamento cultural, social de percepção de vida. Tiveram que se adaptar a um mundo que foi gerado em medo e traumas. Calma, não vou passar das 10h50, não. Quando eu digo pós-verdade, temos mestres aqui, irmãos que conhecem mais do que eu, que a verdade que era ontem se torna mentira hoje, e o que era mentira ontem se torna verdade hoje. Quem pode concordar ou só observar
que vivemos hoje no mundo pós-moderno uma desorientação de identidade e de comportamento. Sim ou não? Sim. Pois o sentimento e o desejo é mais importante do que o científico. Era o científico que interpretava os desejos, mas hoje é o desejo que quer interpretar o científico. Então está uma bagunça, sim ou não? Mas nós vivemos nessa época. E o Senhor nos separou para esta época. Aí eu estou com 44, eu sei que alguns irmãos da live pensam que eu tinha 35, 36, com um corpo de 50, mas tudo bem. E tamanho de menino de 12. Mas aí fica eu, não sei se os senhores vão compreender o que eu estou dizendo. Vem uma geração de obreiros do TikTok, do Instagram, do tablet, né? 25, 30 anos. E tem uma geração do meu amado pastor, que é dos livros, que o senhor ainda escreve dos livros ou na Bíblia? O senhor é dessa geração? Quem é dessa geração ainda? Né? Dos seus 55, 65 anos. Né? Aí a minha geração fica entre tecnologia e a geração da antiguidade. Eu nem entendo muito de tecnologia, que eu sou um ogro. E nem entendo muito da questão de maturidade, porque eu não cheguei lá. Então, qual é a sua mensagem, pastor? É que existem vários tipos de crentes e vários tipos de obreiro. E precisamos identificar o tipo certo de obreiro. Porque esses tipos de comportamento de uma visão antropológica, que o desejo do indivíduo, os sentimentos abstratos, transitórios, têm se tornado regra de lei comportamental e agora jurídico. E nós, como pastores e obreiros, que temos a responsabilidade, como itinerante, de construir e influenciar opiniões pela pregação, e como pastor, como doutrinador e discipulador, o nosso desafio é absurdo. Porque as pessoas querem vir para a igreja, estão me ouvindo? Glória a Deus. E não querem serem modificados à verdade do Evangelho. Elas querem pegar supostamente as verdades geradas pelos seus traumas, filosofias, desejos e aplicar-se para a igreja. Mas o Senhor está nos convidando hoje. Procura te apresentar diante de Deus como obreiro aprovado. Alguém está no culto aqui? Paulo escreve 4 cartas da prisão. E uma delas é a carta aos Filipenses, que a síntese, a interpretação de alguns é a carta da alegria cristã, que Paulo está dizendo que o ministro, o obreiro, o vocacionado, aleluia, não precisa do ambiente para se alegrar, não precisa estar em lugares favoráveis. Se ele é movido por um propósito nobre, é o propósito que dá a ele alegria. Eu vou gritar, ver se alguém acorda. Você não é enviado aonde você é celebrado. Você é enviado aonde você é necessário. Hoje existe um trabalhar satânico e uma missão diabólica que não é parar a igreja, é deformizar a igreja visível para parar a igreja invisível. Não entendi, pastor? Igreja visível, instituição. E vou parar que a presidente chegou. Posso continuar? Eu tenho respeito. Eu tenho amor à minha vida. Lá em casa os meus filhos não têm medo de mim. Eles me respeitam. Mas têm medo da minha mulher. Só os fortes entenderam o que eu estou falando. Homem é sol. É o mesmo sol de manhã, tarde e noite. Sim ou não? É o mesmo sol de janeiro. Mas mulher não. Mulher é lua. Minguante,
crescente, lua cheia, lua nova. Deus está revelando, é profundo aqui. Eu acho que eu não vou receber a oferta, não. Olha, a irmã concordou. A irmã concordou. Deixa eu voltar. Usando Laodiceia contra Filadélfia. Porque a igreja visível, a eclésia visível, é a organização institucional, operacional. E como algumas instituições são administradas por homens, elas são sujeitas à percepção de falha humana. Aí Satanás entendeu que assim como aconteceu com a primeira profecia, olha para cá que eu estou cheio de Jesus, lá de Daniel, que é o pequeno chifre, que é a visão da assolação escatológica no anticristo, mas também surgiu quando Antíoco IV conseguiu entrar em Jerusalém, não por espada, não por lança, mas por corrupção. Então a corrupção dos homens está sendo introduzida na igreja visível através de cães que devoram, da circuncisão que é as heresias. Posso? Vai estreitar. E dos maus obreiros. Se existe bons obreiros, existe mal. E o Espírito Santo manda eu perguntar na Santa Tribuna para mim: que tipo de obreiro tu é? Vou repetir. Que tipo de obreiros Jesus está achando neste ambiente? Porque pelo corpo invisível, como eu estou sentindo Jesus, pela igreja lavada, remida, eu vou ficar como Paul Washington vai dizer: não julgue as ovelhas pelos bodes. Existem os maus, os ruins, mas ainda existe mulheres santas, homens santos, mulheres íntegras e homens íntegros. Se é verdade, me ajude a adorar. Eu acredito que estudando os livros sobre a história do cristianismo, ou o protestantismo no século, ou o cristianismo, fazendo um laboratório científico das pesquisas históricas, entendemos que hoje é um dos piores perigos da igreja na terra. Porque ela hoje tem poder. Hoje ela tem liberdade. Hoje ela tem status. E quando eu estou com muito temor, e a noiva começa a perder a dependência do noivo, ela pode depender dos príncipes, dos reis. Mas o Senhor está convidando. Que dia é hoje? 15 ou 16? 16 de dezembro, às 10h34 da manhã. É 15 hoje? 15, não me confunda não antecipa meu tempo não. Hoje é 15 de dezembro de 2024, às 10h35. Não te introduzi na igreja visível para você deixar de ser igreja invisível. Eu te introduzi não para ser cão. Eu não te introduzi para ser mau obreiro. Eu te introduzi para ser um bom obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Será que Deus ainda conta com esse exército? Ei, Cantares vai dizer: muitas são as rainhas. Eu estou sentindo o poder de Deus. Muitas são as virgens, muitas são as concubinas, mas só um é noiva.
Tem muita denominação que é rainha, já recebeu a coroa da terra e a recompensa da terra. Tem muita virgem que é pura, santa, que tem a soberba da santidade, mas não tem a graça do noivo. E tem as concubinas que são prostitutos, pregadores imorais, pregadores que eu vou rasgar o verbo, já está no terceiro casamento e ainda quer pregar nas tribunas, mas ainda tem gente que diz que profetiza, mas disse Jesus: ei, expulsará o demônio em meu nome, expulsarão, pregarão, mas não vos conheço. Deus não está atrás de famosos da terra, Deus está atrás de famosos do céu. Cadê os ministros? Cadê as meninas? A igreja invisível, que não é feita de tijolo, nem de bancos, nem de documentos. Ela é a noiva que surge como um sol da manhã. Aonde tiver frieza, me dê atenção. Ela traz calor. Alguém está no culto? Alguém está aí? Meu Deus, que inquietação. Ela é a lavandora guerreira. Ela diz: ela é um exército com bandeiras levantadas. Eita, eu vou gritar, se alguém reage. A verdadeira igreja tem 3 promessas infalíveis. Alguém está me ouvindo? A primeira promessa, disse Jesus: eu edifico a minha igreja na rocha, quem eu sou, e nunca o inferno prevalecerão contra ela. Alguém está me ouvindo? Alguém está aí? Alguém está aí? Alguém está aí? Me ajude a pregar, obreiro. Me ajude a ministrar, ministro. Ei, segundo essa igreja, pastora Ana Mites, nunca vai estar sozinha, disse Jesus. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai que vos dê outro consolador. Cadê a igreja que ainda tem o Espírito de Deus? Cadê a igreja que ainda tem o Espírito de Deus? Terceiro, eita, alguém vai já no lugar. Aquele que desceu é o mesmo que ressuscitou, é o mesmo que subiu. Alguém está aí? Eu vou repetir bem baixinho, que eu acho que ainda tem crente raiz aqui. Maranata. E é o mesmo que vai voltar. E ele não vai arrebatar o mal, ele não vai arrebatar o profano, ele não vai arrebatar o mentiroso, ele não vai arrebatar o violento, ele vai arrebatar a igreja lavada e remida. Cadê os bons obreiros dessa geração? Pelo amor de Deus, enche a casa, irmão. Levante as 2 mãos ao céu, pelo amor de Deus. Enche a casa, recebe o renovo da graça. Qual é a sua mensagem, pastor? Me permita ir já para a síntese da revelação. O tipo certo de obreiro para o tempo certo. Quero refletir com os senhores e senhoras. Preciso me conectar a quem está me ouvindo. Qual seria o tipo certo para esse tempo? O politicamente correto? Alô? Qual seria o tipo certo? Qual é o perfil? Porque a palavra obreiro, tem um mestre aqui no grego, e eu até vou convidá-lo, pois eu tenho algo na vida, que você nunca humilha o humilde. Porque ele é tão servo que nada que você tenta ofendê-lo vai ofender, porque ele já sabe quem ele é. Só se ofende quem já está cheio de orgulho. Porque até as complexidades é manifestação de orgulho. Eu não entendo do grego, eu entendo do inglês. On to high, on to reign. Arruma malaí. Onde é que está o cearense aqui? Não tem nenhum cearense aqui?
Uma lá em cima, meu Jesus, o outro ali, meu Deus, grande é a seara, poucos cearenses. Eu estou me sentindo tão só. E eu observei, pensei que tinha alguns aqui, porque tem uns que têm uma geometria craniana avantajada aqui. As três expressões sobre a palavra obreiro, há uma conexão que as três significa execução, obra ou realização. Ou seja, quando a Bíblia chama alguém de obreiro, a Bíblia diz que é alguém que precisa construir ou executar uma obra. Aí você tem que trazer a distinção. Olha para cá que eu já vou me coisinha. Deixa eu vexamento. Aí eu na minha juventude eu tinha uma confusão muito grande, meu mestre, entre chamado, vocação, propósito e ministério. E eu entendo que chamado é o convite para ser e realizar. Propósito é a proposta. Direitos e deveres. Eu te dou uma proposta para você realizar aquilo que eu te chamei. Ministério, olha para cá, é a missão daquilo que eu recebi para convite e a proposta que foi me dito. Mas vocação é o dom, a inspiração, o machado que para alguns precisa ser amolado. Ou seja, eu nem estou na TikTok aqui, TikTok, e nem estou ainda com os cabelos brancos. Eu não consigo alcançar aqui. Alguém vai pegar. E nem consigo alcançar aqui. O que eu tenho que fazer? Renovar a vocação que Ele me deu. A minha geração de 40, 45 e 50 anos, somos os ministros certos para construir pontes. Ou seja, discipular essa que não é do jeito deles, mas podem trabalhar de a maneira que eles têm, mas dentro do propósito. Porque essa geração, alguém está pegando o que eu estou falando para pessoas inteligentes, não pode esquecer essa geração daqui. Porque para eu chegar, essa geração daqui construiu estradas. Eita, alguém está me ouvindo? Está nessa poltrona, mas já teve banco de madeira. Está nesse ar-condicionado, mas já teve ventilador. Alguém está me ouvindo? Cadê os obreiros certos para o tempo certo? Cadê? Então, primeiro princípio de um obreiro certo para o tempo certo é ele não se achar com as características do mau obreiro. Porque disse Jesus, existe o Pai busca verdadeiros. Se existe o verdadeiro, eita povo bom, quem somos? Verdadeiros ou falsos? E como é que eu sei que eu sou verdadeiro? Porque todo mundo tem sua verdade. Sim ou não? Né? Pilatos volta para Jesus e diz assim: ei, mas qual é a verdade? Isso é uma percepção filosófica que encandeia séculos. Quem tem a razão? Aí, irmão, pode me chamar de quadrado, de ultrapassado, mas nenhuma tese, nenhuma filosofia, nenhuma escola tem autoridade de julgar a Escritura, mas é a Escritura que sempre terá autoridade para julgar personalidade, para julgar filosofias. Alguém está me ouvindo? Repita comigo: o obreiro certo. Quero ouvir o obreiro certo. Ele não vive de maneira errada. Vamos, fale para fora. Ele não vive
de maneira errada. Alguém está me ouvindo? Porque a essência dele, a identidade dele, a casa dele, a maneira de andar, a maneira de vestir, a maneira de se comportar, a comprar e pagar e viver, ele vive pela verdade. Pois passa os céus e a terra, mas essa verdade não passa. Alguém me ajuda a pregar? Tem pentecostais aí? É esta palavra. Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? David Wilkerson vai dizer: não somos chamados para sermos aceitos, somos chamados para glorificar a Deus. Parafraseando, obreiro que não é cheio da verdade, não vive pela verdade, nunca glorificará a Deus. Pois o que tem a verdade glorifica a Deus na pregação, glorifica a Deus na adoração, glorifica a Deus no testemunho, glorifica a Deus na família. Ele é um agente de Deus no meio de mentiras, mas cheio de verdade. Alguém está me ouvindo aqui? Paul Washington disse isso, mas David Wilkerson vai dizer: não culpe Deus por não ouvir as suas orações, se você não está ouvindo o chamado dele para você obedecer. Dá uma olhadinha ao redor de você aí. Um tipo certo obedece à verdade, o chamado, o propósito, conclua. Exerce o ministério, mas ele afia o machado, porque se ele nasceu ainda neste tempo e ainda vive neste tempo, é neste tempo que o Senhor quer te usar. Espírito de Deus, já vou passar para a direção. Aonde tiver um servo, oh glória, aonde tiver uma serva, oh glória, entra na atmosfera, irmão. Aonde tiver Espírito de Deus, eu te suplico, um homem de Deus, uma mulher de Deus vocacionado, renova a chamada dele onde ele está agora, pelo nome de Jesus. Encerro com aquilo que Paulo vai dizer: procura te apresentar a Deus. Alô? Alguém? Procura te apresentar a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Procura dar-se a Deus. Irmãos, eu só tenho mais 5 minutos, vocês estão me enrolando. Vamos? Eu tenho que passar antes das 11 horas para o pastor. Senão, ele me deu até às 11. Mas ontem eu ultrapassei do horário, então eu preciso ter mais crédito, eu estou devendo. É tipo os irmãos que estão passando nos pardais, nos sensores, você viu? O sensor é 60. Mas ele acha que se ele passar 40, ele vai ter crédito de 20 quilômetros. Só os fortes estão entendendo o que eu estou dizendo. A minha pastora está plena. Mulher é chique, né, rapaz? A senhora humilha a gente assim, não pode vir desse jeito, não. Tá doido. Nem minha mulher veio, rapaz, eu estou me sentindo todo relaxado. Ela me viu nos stories e disse que não está combinando minha camisa e a gravata, não. Ela disse que de manhã tem que ser camisa branca e uma camisa de cor vermelha. Olha só, que eu estou com um blazer preto. Ela falou que é paleta. Aí as irmãs estavam no congresso lá na minha igreja. E a paleta, e a paleta? E eu não sabia o que estava se falando. Digo, irmão, eu trago as batatas. Aí depois que eu fui saber que é paleta de cores. Olha como é que a língua portuguesa é meio ignorante, não é, mano? Paleta de cores. O que eu me lembro de paleta é o quê? Carne. E eu estou sentindo de falar no meu coração de mim mesmo, que alguém vai me convidar para um churrasco. Eu sei que está difícil. Pegue na mão do companheiro que está do seu lado, por favor. Balance e vê se ele acorda aí. Diga: quem te chama é Deus. Quem te separa é Deus. Quem te capacita é Deus. E é Deus que te aprova. Aleluia.
Alguém está me ouvindo? Sério, eu vou fazer algumas perguntas e eu preciso da sua sinceridade. Deus falha, Deus erra, Deus se engana, Deus é injusto. Então por que a gente se incomoda com quem Deus levanta? Procura te apresentar, ou seja, se apresente a quem? A Deus. Quem é o Senhor da obra? Então, se Ele quer prosperar o ciclano, eu estou tendo uma visão espiritual e Jesus confronta o meu ego. Porque a nossa vaidade é querer trazer uma didática para o obreiro, assim, bem tal, para a gente receber elogio. Mas Jesus disse: não, o púlpito é meu, a casa é minha, e eu faço do jeito que eu quero. Eu estou tendo uma visão espiritual muito forte aqui. Tem seres angelicais no meio do arraial, e é séria. E esses seres angelicais têm na mão tipos de peças de armadura. Sabe o que Jesus está me dando discernimento, pastora? Essa manhã Jesus está renovando chamadas aqui hoje. Nesta manhã Jesus está dando novas ferramentas na vocação de alguém. Quem recebe, começa a receber a variedade de línguas estranhas aí. Eita, que visão linda. Abra a mão, obreiro, abra a mão, irmã. Tu crê? Recebe esta brasa aí. Recebe a renovação da tua chamada. Que quando tu voltar para aquela congregação, não vai ser culto frio, nem parado. Jesus vai multiplicar, vai avivar. Porque hoje é dia de avivamento. Recebe aí. Quem recebe adora. Quem recebe adora. Aleluia. Ainda tem pastores que choram, ainda tem ministros que se quebrantam, ainda tem missionárias que dependem da graça. Eu estou em pé diante do Senhor, porque é Ele que chama, é Ele que separa, é Ele que capacita, é Ele que nos ajuda, é Ele. Procura-te. Porque se vivermos com a necessidade de aprovação ministerial pelos homens, a nossa recompensa vai vir de homens. Mas nós vivemos uma síndrome hoje perigosa, que é o glamour do púlpito. As pessoas estão procurando. Aqui não, eu estou pregando de forma teórica. Existe uma geração da mídia gospel que ela está muito preocupada com a fama do púlpito, ou vamos dar um símbolo, do altar público. Ele está preocupado com quem estão vendo. Ele está preocupado com quem está lhe vendo. Ele necessita do like, ele necessita do elogio público. Ele está mais preocupado com o altar visto. Mas eu só tenho qualificação para apresentar no altar público quando o meu altar íntimo está consertado. Eu só posso ter autoridade diante de um mundo de mentiras se a minha verdade no altar oculto está sendo preparado. Antes de vir se apresentar no altar público, se apresente no altar íntimo. Altar íntimo, santidade. Altar íntimo, vida de piedade. Altar íntimo, casamento estruturado. Altar íntimo, sem pornografia, sem luxúria. Altar íntimo, daragaias. Pode demorar 5, 10, 15. Mas aquilo que não é confessado
e continua sendo praticado no oculto. Uma hora o juízo de Deus chega. Ei, tu vai destruir Sodoma e Gomorra sim. A medida da sua impiedade chegou diante de mim. Quem tem ouvidos entenda. Há algo oculto nesta casa que o Senhor trará à tona. Está na hora de ter santidade a casa. Quem é profeta começa a receber aí. Começa a receber aí. Vai, Deus ainda dará um sinal. O meu altar íntimo, a minha vida, precisa falar mais alto do que a minha voz. Eu vou gritar, ver se alguém acorda. A minha vida tem que falar mais alto do que a minha voz. Palavras podem influenciar, mas exemplos arrastam. Alguém está no culto? Procura-te. Quem está com Bíblia aí? Será que daqui a 10 anos, se Jesus não voltar, ainda terá Bíblia nos púlpitos? Estou falando a Bíblia em livro, porque me chamaram para dar uma aula em um seminário de novos líderes. Quando eu cheguei lá, 300 alunos. Pergunto quantos tinham Bíblia. Eu, o cantor e o dirigente. Todos os alunos. Ah, pastor, que hipocrisia. Você está usando o tablet. Estou. Que hipocrisia, pastor? Ferramentas. Tem o meu. Porque a inteligência artificial está aí. E tem países que a Bíblia está sendo modificada digitalmente para a filosofia progressista. Disse Judas, nos últimos dias se introduzirão no nosso meio homens que perverterão. Eu estava em Bruxelas há uns anos atrás e fui num lugar que eu senti tanta opressão na minha vida. E lá eu vi os homens comentando e eu pedi para o rapaz me interpretar. Ele disse, eles estão preocupados que a agenda da ONU está atrasada, porque ainda existe um povo que eles chamam de fanáticos medievais, porque ainda acreditam. Se você chegar na China com qualquer tipo de livro, você não é tratado como ameaça. Mas se você chegar com a Bíblia, você é tratado como ameaça nacional. Se você chegar no Irã com uma Bíblia, você é tratado como uma ameaça. Porque crente com a Bíblia aberta, o céu está aberto para com ele. Procura te apresentar a Deus com um obreiro que não tem do que se envergonhar. Que a sociedade olhe para ele e diga, eu não gosto de crente, mas esse cabo é crente. Não vou usar outra vida, vou usar a minha. Eu era pastor em Santa Maria, já fechei o serbanário. E lá tinha para entrar para minha casa, eu tinha que passar. Eles reformaram, tiraram a rua que a gente passava. E a gente tinha que passar na rua onde a facção, alguém sabe o que eu estou falando, né? Dominava. E para passar tinha que pagar pedágio. E eu, como um bom cearense, só não tem tamanho, 1,66 m o calçado. Eu tenho essa Bíblia até hoje, a Bíblia Thompson, só quem é geração raiz vai lembrar. Aquela capa de couro,
A minha Bíblia tem 25 anos. Está conservada em casa. As Bíblias de hoje, cadê a sociedade bíblica? Deus abençoe, meu filho. Mas essas capas estão sendo recicláveis demais, né, meu filho? E que Deus guarde a sociedade bíblica. Eu estava com um reverendo lá no Senado. Transmita a ele um abraço, que aquela palavra mexeu com alguns senadores ali. Psiu. Apresenta-te. Aprovado. Ou seja, cumpra seu ministério. Cumpra seus princípios. Vou terminar agora. E que maneje bem. E se tirar a palavra? Alguém está no culto ainda? Está muita inquietação. E se tirar a palavra? Nós temos uma geração que maratona mais séries do que Bíblia. Nós temos uma geração que mexe mais com celular do que com Bíblia. Nós temos uma geração que assim que acorda, quando não, pastor, eu não vou embora. Quando você abre os olhos, a primeira coisa que essa geração está fazendo é o quê? Antigamente se escutava uma pregação por 1 hora, sim ou não? Hoje é assim. É uma geração extremamente acelerada, replicadoras de títulos de informação, mas não despertadoras de conhecimento. Mas vou passar para o pastor. Posso gerar uma profecia pela fé? Ainda tem. Ainda existe. Labaço remende Kababatuei lohi varabatier. Que corte bem. Quando as heresias chegam, a palavra está aberta. Quando as filosofias chegam, a palavra está aberta. Quando os abstratos da vida chegam, a palavra está aberta. Precisa encerrar aqui. O tipo certo é o celebrante da verdade. O tipo certo tem convicção que é Deus que o chama e é Deus que o aprova. O tipo certo prioriza a palavra, vive pela palavra, maneja bem a palavra. O tipo certo não envergonha o evangelho e é glorificado o evangelho através da sua vida. Mas a necessidade de hoje, fique em pé, meu pastor. Deixa eu usar cadê o obreiro mais novo aqui? De idade, o dirigente mais novo de idade, tem? Estou falando de idade. Não estou dizendo de juventude. Os senhores são jovens. Cadê o Pedro? É esse pirralho? Ô, vem cá. Por favor, vem cá, macho. Estou pedindo por favor. Bateu, é o Pedro. Vem cá. Acabei aqui. Ó cá. É, essa daí mesmo. Qual a minha idade? Deixa eu terminar. O tipo certo, ele não esquece dessa e não rejeita essa. O tipo certo não oprime essa e nem disputa com essa. O tipo certo é o construtor de ponte, que recebe desse a bênção e vem nesse e pega na mão. E quando pega na mão, Kalababarashihara, ele traz essa geração
para se encontrar com essa geração. Porque tanto essa como essa e esta é resposta de Deus para esse tempo. Se tem dois aqui, eu sou o primeiro. Cadê o segundo desses obreiros aqui? Se coloque em pé, por favor. Se coloque em pé, por gentileza. Eu estou orando e digitando e escrevendo um projeto que eu espero que o Senhor me dê graça, que ainda esse ano, começo do ano, eu venha liberá-lo. Há 14 anos eu faço uma escola bíblica de obreiros e líderes e membros na igreja que eu sou pastor. E uma das coisas que mais está me incomodando é que a Assembleia de Deus é uma das igrejas que mais ganha almas para Jesus, mas é a que a menos discipula. Precisamos urgentemente reestruturar aquilo que já existe. Isso. Temos muito obstetra e poucos pediatras. Paulo disse a Timóteo, fiz esse simbolismo, pastor, e encerro, passo para o senhor em uma oração. Que ele diz: tu foi discipulado por mim, então discipula outros, para que outros discipulem outros. O progressismo tem uma filosofia muito inteligente, que é: anula o passado, desorienta o presente, desconstrói o que existe para construir numa só imagem, espírito do anticristo. Mas diz a Bíblia que Moisés chega e Deus chega para ele: sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor quer liberar uma unção tão forte nesta manhã na vida de alguém. O Senhor quer liberar um renovo ministerial na vida de alguém. O Senhor quer deixar a sua ferramenta, a sua espada afiada nesta manhã. Então, pastores, líderes, senhores, amadas irmãs, ministras do Evangelho, vamos se tornar mentores de uma geração, agradecendo pela mentoria que recebemos de outra geração. Se torne um tipo certo de obreiro. Feche seus olhos, abra suas mãos, e eu vou orar, e depois eu te convido a orar. Vou orar para o Senhor te renovar nessa chamada, e eu vou te convidar a orar para que você ore por si mesmo, para que o Senhor te encha do Espírito Santo. Pai, a glória é tua, o louvor é teu, e a majestade te pertence. O pastor me deu a proposta até às 11 horas, e tu és um Deus de ordem, tudo com ordem e decência. Mas peço ao Senhor em 1 minuto, confirme a palavra que foi pregada em teu nome. O meu nome não cura, Jesus, o meu nome não liberta. Eu sou um pecador, cheio de falhas, mas eu te peço em 1 minuto, aleluia. Mas o teu nome cura, Jesus. O teu nome batiza, Jesus. O teu nome renova, Jesus. Então, aonde tiver um adorador, aonde tiver um vocacionado, aonde tiver um ministro teu, uma mulher tua, um ministro teu, se tem uma chamada neste irmão, um dom neste irmão, que ele pela graça receba agora pelo teu Espírito, pelo poder que há no nome de Jesus. Começa a orar, crente. Abre os seus lábios e comece a ser cheio do poder do Espírito Santo onde você está aí. Transborde agora, abra a sua boca, seja cheio no nome de Jesus. Aleluia.